Carta de São Paulo a Coríntios, primeira carta à igreja de Corinto, ou 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo seja alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser praticantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que eles? E o versículo 28. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Meus amados, o diabo, ele era o anjo querubim ungido da guarda. Ele era um anjo especial. Por onde ele andava, quando ele era um anjo do Senhor, havia sons de música. Está escrito no livro de Ezequiel. Havia pedras preciosas nas ruas do monte de Deus. Está escrito no livro de Ezequiel. E esse ser pecou. Ele pecou e foi lançado na terra com 1/3 dos anjos que o seguiram, chamados de anjos caídos ou demônios. Esses anjos, eles enganaram a humanidade e oferecem ainda hoje rituais, religiões para afastar o homem do verdadeiro Deus. Esses anjos caídos são chamados aqui de demônios. E os demônios estão por trás dos ídolos. Ídolo na Bíblia é qualquer objeto de idolatria, seja uma estátua, seja um objeto ou alguma entidade espiritual, é chamado de ídolo na Bíblia. E aqui diz, São Paulo falou à igreja de Coríntios, que cada ídolo é um demônio. Tudo que é sacrificado a um ídolo é sacrificado a um demônio. Então, esses anjos caídos, na pré-história, no passado, eles, através dos sacerdotes, que eram chamados os feiticeiros, os líderes espirituais daqueles povos pré-históricos, ele instituiu, o inimigo, o anjo do mal, instituiu um sistema religioso de sacrifício humano. Foram erguidas pirâmides a cultos em que se invoca a natureza, os elementos da natureza, terra, ar, vento e fogo, e água, né? Terra, o fogo. Esses rituais nós vemos em vários povos do passado. Havia uma idolatria a deuses. Esses deuses do passado e os deuses da atualidade nada mais, nada menos são do que os anjos, os ídolos, os anjos caídos que o diabo arrebatou para ele. 1/3 das hostes angelicais seguiram o inimigo e foram derrotados, como nós vemos no livro de Apocalipse, a derrota deles quando eles foram expulsos do céu e lançados na terra. Nós vemos isso ainda hoje. As pessoas, elas cultuam deuses, elas não querem saber de Jesus. Tudo que for bíblico, hoje em dia, está sendo combatido. As leis estão contrariando a Bíblia. Por quê? Porque essas entidades espirituais, esses anjos caídos, eles ainda influenciam muitas pessoas. O objetivo do mal é impedir que você adore a Jesus Cristo como Filho de Deus. O objetivo do mal é afastar você do contato com seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem todo o poder. O diabo tem um pequeno poder. Não se deixe ser influenciado por esses anjos caídos, que na verdade são os demônios e são os ídolos que a Bíblia diz. Nós vemos em 1 Coríntios, tudo que é sacrificado a ídolo é sacrificado a um demônio. Por trás de cada ídolo há um demônio. Meus amigos, não se deixem enganar, não se deixem seduzir. O mal, como vemos em muitos filmes, está se disfarçando de bem.
Os filmes de hoje, esses filmes de entidades de vampiros, esses filmes que estão fazendo muito sucesso entre os jovens, procura ver a mensagem que está por trás desses filmes. Eles dizem que o mal pode ter um pouquinho de bom, o mal pode ser um pouco aceitável. Cuidado, isso são os anjos caídos, os anjos demoníacos, as hostes de Satanás, que foram os deuses do passado, que são deuses de outras religiões. Esses seres, eles buscam influenciar e destruir a humanidade. Ainda há tempo, aceite o verdadeiro Deus, aceite o Deus Todo-Poderoso, aceite Jesus Cristo, o seu Filho e nosso Salvador. Ainda é tempo, saia da influência dos anjos maus. Um abraço a todos e até a próxima mensagem.